Olá, amigos. Agradecemos a Deus a presença de todos. Eu sou Simone Barros, tarefeira da Casa Espírita Irmã Rosa, em Niterói. É com muita alegria e com muita satisfação que estamos aqui hoje e queremos dar as boas-vindas a todos, desejando que possam aproveitar ao máximo as reflexões que serão trazidas para nós à luz do Evangelho de Jesus. Aqueles que nos assistem pela primeira vez, que sejam amparados e acolhidos. A palestra de hoje será feita pela nossa companheira Larissa Chaves. Larissa é tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e da Sociedade Espírita Fraternidade. Que possamos envolvê-la com nosso carinho e que Jesus a abençoe. A palestra de hoje dá continuidade ao estudo do livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema que Larissa nos trará é Paulo de Tarso e Abigail. Agora, para nossa harmonização, vamos fazer a leitura de uma página edificante e logo em seguida faremos a prece. A leitura de hoje está no livro Religião dos Espíritos, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição número 1, que se intitula Se tiveres amor. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina e a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal entenebreceu, e revelarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura, em que atormenta a si próprio. E no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel, em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirá a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte, onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo, fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Vamos então à nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir ao nosso Mestre amado Jesus. Querido Mestre amado, queridos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis dessa casa querida, a casa da nossa amada Irmã Rosa, nesse momento viemos te pedir a paz do Senhor, que possa essa paz estar em cada lar, em cada família, trazendo a calma e a serenidade necessária para o entendimento dos ensinamentos e das palavras
que nos serão trazidos. Que possamos encher o nosso coração de fé, de esperança e principalmente de coragem para seguirmos os passos do nosso Mestre querido. Agradecemos esta oportunidade bendita de estarmos reunidos nesse encontro virtual e a toda a assistência espiritual que recebemos. Fica conosco, Senhor, neste momento e sempre. Que assim seja. Passamos então a ouvir a nossa querida irmã Larissa. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho dos nossos estudos numa live. Hoje falando sobre duas personagens muito importantes, muito interessantes para o nosso aprendizado, que estão registradas nos marcos do cristianismo primitivo e que estão também com mais detalhes registrados no livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Estamos falando de Paulo, o apóstolo dos gentios, e Abigail. É importante lembrar que é impossível falar de Paulo sem falar antes de Saulo. O nosso estudo hoje é breve, nós vamos falar aproximadamente 30 minutos. Depois eu tenho notícias de que vocês vão aprofundar ainda mais esse passeio sobre a vida dessas personagens que fizeram parte do cristianismo primitivo, que deixaram seus registros, sua marca. E hoje é mais um estudo introdutório que pretendemos fazer para que a gente já vá se aproximando dessa história, entendendo um pouco do contexto, de alguns pontos importantes da vida dessas personagens que realmente viveram entre nós. Não são personagens fictícios de uma novela, de uma narração, mas sim personagens que deram seu testemunho, que tiveram seus desafios, que vibraram, choraram, lutaram como nós, aqui na experiência carnal tão desafiadora para todos nós. Então, uma primeira informação para que nós possamos nos situar, já que pode ter alguém nos acompanhando que não tenha tido ainda a oportunidade de estudar as obras, tanto aquilo que a gente pode encontrar no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, que já nos dão algumas informações, como também no livro que citamos de Emmanuel, que é o grande foco do nosso estudo de hoje. Então, primeira coisa é a gente entender um pouco do contexto em que viveram essas personagens. Quando a gente fala de Abigail, a doce irmã de Gesiel, que tanto admiramos, que tem tantos ensinamentos a nos oferecer, estamos falando de uma jovem que aproximadamente em 34 depois de Cristo, então a gente estava ali, pouquíssimo tempo depois da crucificação de Jesus, e essa personalidade, quando começa essa narrativa do Espírito Emmanuel, ela contava 18 anos, e aí essa perspectiva de idade para a gente hoje é sempre diferente da perspectiva de idade do que era 18 anos naquela época. Para a gente hoje, 18 anos é uma pessoa que está completando a maioridade, que começa a responder por si mesma. Apesar de na narrativa Emmanuel trazer Abigail como uma jovem de 18 anos, mas naquela época, 18 anos, a pessoa podia já estar casada, podia já ter filhos, a perspectiva de vida era muito diferente da nossa hoje, tanto que quando a gente vê a história de Maria, mãe de Jesus, ela era muito jovem, ela já estava ali casada, a diferença de idade dela, inclusive, em relação a José, tinha uma diferença expressiva e isso não era um problema, isso era uma questão cultural, uma questão daquela época que a gente precisa dar essas proporções, senão a gente vai ler uma coisa de uma outra época, de uma outra cultura, com um olhar, às vezes, distorcido por estarmos distantes culturalmente,
fisicamente, geograficamente, temporalmente. Então isso é importante também da gente ressaltar. Ela era então uma descendente da tribo de Judá, ela era uma judia e ela estava ali como, digamos assim, uma bela expressão das mulheres do seu povo. A sua mãe, desde muito cedo, tanto a Abigail quanto ao seu irmão Jeziel, que hoje não nos deteremos, mas que é uma personagem importantíssima dessa história, o irmão de Abigail, os dois foram criados por uma mãe e por um pai que trabalharam dentro de casa, como era costume da época, o estudo, o respeito às leis do Antigo Testamento. A gente sabe também que nessa época não se tinha um acesso ao estudo como se tem hoje. Era um conhecimento eminentemente oral, transmitido através de histórias, de pai para filho. E esses dois irmãos tiveram a oportunidade de uma mãe que compreendia bastante das escrituras ao ponto de transmitir aos seus filhos não apenas o aspecto da justiça de Deus, tão mais ressaltada no Antigo Testamento, mas a gente percebe na narrativa que Abigail e Jeziel conseguiram receber da amorosa, porque ela não aparece na história, mas apenas nas lembranças deles, mas a gente vê que era uma mãe muito amorosa, que conseguiu captar a essência do Antigo Testamento. Algumas pessoas às vezes falam do Antigo Testamento como se ali não existisse referência ao Deus Pai amoroso, como se isso só viesse no Novo Testamento. Em verdade, eu não sou uma grande conhecedora do Antigo Testamento, apenas uma curiosa, alguém que busca o estudo, mas se a gente fizer esse esforço, mesmo que a gente não entenda grandes coisas de teologia ou da tradição judaica, mas se a gente simplesmente se permitir ler, olhar as notas, pesquisar agora que a gente tem internet, nós perceberemos que o Antigo Testamento traz sim uma expressão do amor e mesmo da misericórdia de Deus. Isso está lá sim no Antigo Testamento. Ocorre que o povo, nessa época, talvez muitos de nós que estivemos lá, não tinham ainda capacidade de compreender certas nuances, certos aspectos. Então, quando aparece a misericórdia e quando aparece o amor, ele meio que passa mais desapercebido. Talvez só os corações mais sensíveis conseguissem realmente captar essa amorosidade divina, estando ali mergulhados nas tradições judaicas do Antigo Testamento. A grande maioria, pela identificação própria, pela imaturidade espiritual, estava ali muito mais preso às questões da justiça, da firmeza, da fidelidade, daquele pai que amedrontava, da temência, o temer a Deus. Mas a mãe de Abigail e Jeziel era já um espírito certamente experimentado nessa relação com o pai e conseguiu imprimir na intimidade dos seus filhos, que certamente não eram também quaisquer criaturas, tinham já um grau de amadurecimento espiritual, como vemos no decorrer de toda a história, que conseguiram captar qual que era a mensagem essencial, que era a observância da lei de Deus, que era curvar-se à vontade de Deus, colocar sempre a vontade de Deus acima dos desejos íntimos, de qualquer desejo de vingança ou qualquer coisa do tipo. Perdoar acima de tudo. Então essas duas almas tinham já esses ensinamentos dentro de si. O pai deles já tinha um temperamento um pouco mais dominado pelo senso de justiça, de vingança, por uma certa rebeldia que nos é muito típica no nosso estágio evolutivo ainda hoje. Então nós perceberemos que diante de certos acontecimentos, desafios que acontecerão nessa idade em que Abigail estava ali entre os 18 anos e o seu irmão, que era um pouco mais velho, Jeziel, 24, 25 anos, eles vão passar por experiências muito desafiadoras, que eu não vou contar em detalhes, porque é importante que todos busquem, leiam. É uma obra espetacular, Paulo e Estevão. E então, diante de desafios assim que a gente lê e fala, meu Deus do céu, quanto sofrimento!
em nenhum momento eles entram naquele espírito belicoso de vingança, sofrendo injustiças, sofrendo a perda de entes queridos. Eles continuam resignados, eles leem os provérbios do Antigo Testamento, eles leem os salmos de Davi, aqueles cânticos tão poderosos, e ali eles encontram forças para permanecer fiéis à observância da lei, fiéis e resignados diante das injustiças humanas, pois guardavam a certeza de que diante de Deus havia sempre justiça e que tinha algum motivo para eles passarem por aquilo, que eles deveriam seguir no caminho reto. Então, quando a gente observa em traços gerais a personalidade de Abigail, a gente vai encontrar um símbolo do serviço, da humildade, da vontade de Deus, acima de tudo, sem nenhum espírito de vingança, de rebeldia. Era alguém que tinha muita vontade de dar um testemunho pelo seu amor a Deus, pelo seu respeito às leis. Eu separei inclusive uma fala que ela está conversando com Gesiel no momento de muita dificuldade, de muito testemunho com seu irmão, e ela vai dizer assim, que a mãe deles sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. E no momento mais adiante, também de muito testemunho, ela vai confidenciar ao seu irmão Gesiel algo que nos serve ainda hoje de muito ensinamento. Ela vai dizer assim: sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha enviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Então agora penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade, neste mundo, podermos sofrer alguma coisa por amor a Deus? Gente, olha a perspectiva desse ser. Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. E estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. Então, esta é Abigail. E vocês poderiam dizer, mas como assim? Só estudando o Antigo Testamento ela tinha esse nível de maturidade? Sim, tinha, porque já era um espírito certamente amadurecido, encontrou ali no regato familiar uma mãe que soube imprimir ainda mais essa perspectiva de misericórdia, de perdão, de serviço, de silêncio, de humildade. O seu irmão também, como uma alma já muito amadurecida, fortalecia isso nela, esse desejo de simplesmente seguir pelo caminho reto, de desejar testemunhar o amor a Deus sem nenhum espírito de vingança, de revide ou de qualquer coisa do tipo, porque aqui eles estavam sofrendo uma grande injustiça. E como é difícil, eu mesma lendo, falo, meu Deus, diante dessa situação, eu não conseguiria dar um testemunho, falar, nossa, olha, eu sempre quis ajudar as pessoas e agora encontro aqui a oportunidade de testemunhar a fidelidade do meu coração sofrendo essa injustiça. É um desafio a todos nós e um grande ensinamento, certamente. Então essa é a personalidade de Abigail. E aqui é importante frisar que ela nem Gesiel, seu irmão, não tinham notícias. É aproximadamente 34 depois de Cristo. Não tinha Google, internet, WhatsApp. Então não tinha chegado. Eles sabiam estudantes que eram do Antigo Testamento, das Escrituras, como eles chamavam, eles sabiam da promessa da vinda de um Messias. Mas eles não sabiam que esse Messias já tinha vindo, já tinha sido crucificado, já estava ressurrecto, já havia retornado ao regato do seu Pai, de Deus. Eles não sabiam dessas informações, isso não tinha chegado até a localidade onde eles viviam ainda. Então é muito interessante observar como eles já eram cristãos, como Abigail já era cristã, mesmo sem saber.
mesmo sem ter notícias da passagem de Jesus o Cristo pela terra. Como assim ela já era cristã? Na vida. Ora, será que ser cristão é uma questão de falar que é cristão? De passar por um batismo? De alguém dizer que somos cristãos? Poderíamos transpor esse ensinamento para hoje. Ser espírita. Será que vocês não conhecem alguém que talvez nem tenha estudado nada de espiritismo, mas seja um espírita cristão? Que nas palavras de Allan Kardec é o verdadeiro espírita? Aquele que não apenas admira a moral do Cristo, mas que vive conforme essa moral do Cristo? Então aqui temos uma mulher, uma jovem, que vivia sob os princípios do judaísmo, da fé judaica, e que era uma verdadeira cristã, e hoje poderíamos dizer uma verdadeira espírita cristã, porque observava os ensinamentos da fidelidade, ela conseguia perdoar, conseguia ter misericórdia, conseguia exercer a verdadeira caridade, mesmo que não tivesse certas informações que nós já temos hoje. Assim também seu irmão Gesiel. Então ela era cristã, mesmo sem ter conhecido ainda a vida de Jesus e a boa nova do reino de Deus trazida por ele, por Jesus o Cristo, o governador espiritual do nosso planeta. E agora vamos pensar um pouquinho sobre Saulo, que mais tarde vai virar Paulo. E eu queria ler uma descrição muito interessante que o Emmanuel traz quando vai apresentar o Saulo, para que a gente já entenda que de um lado há aquela humildade, a observância da lei, no aspecto da amorosidade, da compreensão, e do outro lado, aquele que viria a ser o seu noivo, o noivo de Abigail. Quem que é ele? Toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Virilidade e máscula beleza, traços israelitas, então ele era um descendente típico dos judeus. Olhos típicos de um temperamento apaixonado, indomável, de uma personalidade forte, difícil de se dobrar às circunstâncias. Túnica do patriciado, falava de preferência o grego, que seria, digamos, o inglês da época, a que se afeiçoara na cidade natal. Ele havia estudado com grandes estudiosos, com grandes conhecedores da lei, conhecedores do grego, dos filósofos. Então, era alguém, digamos assim, muito culto, muito estudado, muito respeitado. A personalidade de Saulo, é importante que a gente diga, na cabeça dele, ele estava fazendo tudo muito certo. Ele era um homem muito correto dentro dos princípios, dentro da perspectiva que ele tinha. Se Abigail e Gesiel beberam da mesma fonte, então olha lá, imagina só que quando Saulo era criança, ele foi mergulhado no universo da fé judaica, das escrituras, dos ensinamentos, teve os melhores professores. Ele foi treinado para ser um doutor da lei, um grande conhecedor da lei judaica. E ele levou aquilo muito a sério, ele vestiu aquilo de uma forma muito poderosa, muito forte, com uma personalidade inquebrantável. Gesiel e Abigail beberam dessa mesma fonte, olha como isso é interessante. Mas cada coração é um vaso que recebe essas informações conforme as suas próprias possibilidades. Então, onde Gesiel e Abigail conseguiram, com o auxílio também da mãe, enxergar a possibilidade de misericórdia, de perdão, de passar pela adversidade e aceitar as dificuldades sem se revoltar, Saulo enxergava a necessidade da justiça. Ele achava que as coisas tinham que ser levadas ao ponto extremo, que a lei tinha que ser, a lei judaica, a lei de Moisés tinha que ser defendida a quaisquer custos. E ele se considerava esse defensor, essa pessoa responsável por manter a pureza doutrinária. E aí está o grande ponto da história, porque ele vai se fechar de tal forma no seu orgulho, na sua vaidade de quem sabe, de quem é doutor da lei,
do seu posto, do seu lugar de poder, que as oportunidades de olhar de uma forma diferente através de um convite mais amoroso vão bater a porta dele por mais de uma vez. Mas ele não vai se permitir penetrar. Porque, gente, a humildade é aquela terra, a própria palavra humildade vem de humus. O que é humus? É aquela terra fértil, aquela terra que tem penetrabilidade, a água consegue passar por ali, os nutrientes passam por ali, as minhocas conseguem passear por uma terra humus. Agora, uma terra seca, árida, é uma terra que não tem penetração. A água às vezes nem consegue descer direito, não tem nutriente, é seca. Então, o que acontece? Quando as sementes da Boa Nova são jogadas no coração da Abigail e do Jesiel, é um solo humus, é um solo humilde. Então, eles são capazes de, analisar, receber, ponderar e falar, poxa, isso aqui é legal, isso casa, faz sentido. Mas quando a gente está no orgulho, a gente se torna impenetrável. Então, a melhor das sementes pode chegar e o nosso coração não aceita, não tem penetração, não recebe. Então, por um tempo, os convites a enxergar de uma nova perspectiva, a perceber que o Messias passou pela terra e que ele, inclusive, poderia ser um veículo de transmissão dessa mensagem com toda a sua notoriedade, com todo o seu conhecimento, esses convites vão bater na porta de Saulo. Mas ele estava nesse lugar do orgulho, então não havia passagem, não havia chance. Inclusive, em um dado momento, quando Saulo tem contato com Jesiel, que nesse momento, irmão de Abigail, que nesse momento tem toda uma trama nessa história, que vocês depois vão ler no livro, vão saber em outros estudos, mas Jesiel já não era Jesiel, já estava com o nome de Estevão, já era um pregador do evangelho, e Saulo, que era doutor da lei, fariseu, que estava ali fiscalizando aquela seita cristã, porque não era considerado uma religião, mas uma seita de seguidores do carpinteiro, quando ele vai ouvir uma pregação de Estevão, com aquele olhar de análise, com aquele olhar de quem vai buscar ali subsídios para depois julgar, para levar aquelas informações para os outros fariseus do Sinédrio, para os outros sacerdotes, ele sente um balanço, ele sente um poder, uma amorosidade na voz, na fala de Estevão. Ele sente que há algo ali, mas ele se fecha. A gente percebe na narração que ele balança e volta, e fica ali como uma rocha firme, sem penetração e debochando, porque ele achava que esse Messias prometido viria num trono, viria com poder, viria como o rei dos judeus. E como assim poderia ser? Como assim esses cristãos achavam que era um carpinteiro? Para ele aquilo ali era alguém sem tanta cultura, era se fosse para vir o quê? Entre um fariseu, entre um entendido, e não entre a ralé. Um galileu? O que de bom poderá vir da Galileia? Peixes? Frutas? Agricultura? Então ele debocha. Por quê? Porque ele estava impenetrável. E é engraçada a junção desse casal, porque Saulo e Abigail hão de formar um casal. Ele se apaixona enlouquecidamente por Abigail. Ele encontra nela aquele coração amoroso, uma mulher que, dentre as mulheres na época que tinham tão pouco acesso ao estudo, à cultura, e ela era uma grande conhecedora, tinha pensamentos, conversas com ele, que ele ficava assim, ele tão estudioso, e ela tinha insights da lei, que ele ficava admirado com a inteligência, com a doçura, com o coração dela. Então vão acontecer muitos problemas nessa relação, mas Abigail vai ser mais um dos convites na vida de Saulo, porque mais tarde ela vai se converter, ela vai se tornar uma cristã consciente, ela vai saber que é cristã, porque ela já era, mas vai ter notícias do Cristo, vai, através de Ananias, uma personagem muito importante dessa história, saber da existência da passagem pela terra de Jesus,
vai se apaixonar pela vida de Jesus, pelas anotações que existiam ali dos pergaminhos, vai estudar sobre aquilo e vai fazer mais um convite para que Saulo se dobre ao seu orgulho, à sua vaidade e se permita conhecer através do amor ainda. Mas ele não se permite. E, inclusive, quando ele estava ali com o coração muito revoltado, indo na estrada de Damasco, essa estrada tão comentada, né, esse caminho de Damasco, ele estava indo em busca daquele Ananias, porque foi o Ananias o responsável pela grande conversão de Abigail ao cristianismo, então ele tem muita revolta. Ele achava que Ananias era culpado por coisas que aconteceram a Abigail, então ele estava indo ali para pegar o Ananias. Quando ele está a caminho na estrada de Damasco, ele estava em busca da condenação do Ananias cristão. E é nesse momento da estrada de Damasco, como todos provavelmente sabemos, que ele há de cair do cavalo diante de tanta luminosidade, porque Jesus, o Cristo, aquele carpinteiro que ele perseguia, aparece a Saulo. No alto do seu orgulho, ele fica cego. É tanta luz, a luz da verdade, que ele deixa de enxergar naquele momento. E eu fico imaginando, que momento, não é mesmo? Todos nós possivelmente tivemos, em algum momento da trajetória, se não nessa existência, outro momento como esse, em que Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus então vai revelar que era ali Jesus o Cristo. Então, olha a revolução que vai acontecer na cabeça dele em segundos por perceber que ele tinha entendido tudo errado. Que ele estava muito fiel, mas que a proposta era outra. Que o Messias chegou e ele estava perseguindo. Ele foi o primeiro perseguidor de cristãos. Um doutor da lei que ficou ali com toda a sua energia dedicada a perseguir pessoas. E então ele vai usar toda aquela energia agora, porque isso é um ponto muito importante da vida dele. Ele poderia, naquele momento em que Jesus aparece, que ele percebe que fez muita besteira, que perseguiu cristãos, que foi responsável pela morte de inocentes, ele poderia sucumbir na culpa. Ele poderia olhar para trás e não suportar o que ele fez. Mas esse mesmo temperamento e essa mesma força que ele usou, essa mesma energia que ele usou para deslizar, para se equivocar, ele vai utilizar para se soerguer. Isso é muito importante. Então, a pergunta dele: Senhor, o que queres que eu faça? Então, eu reconheço que eu errei, eu me arrependo. Eu já entendi tudo. Eu estou no caminho errado. Eu fui rígido e agora eu entendi que eu tenho que ajustar o leme. Eu tenho que ajustar a direção. Estava perseguindo e não é para perseguir, é para ajudar essas pessoas. O que queres que eu faça? Então, o que Jesus falará? Ele está ali cego. E Jesus diz: entra na cidade, busca Ananias. Depois vai aparecer para Ananias, para que Ananias possa ajudar. Imagina a situação de Ananias, né? Aquele que todo mundo sabia que era doutor da lei, perseguidor de cristãos, e agora o Ananias tinha que ajudar ele. Jesus pregando uma peça no Ananias, né? Testando a fé de Ananias. E então Ananias vai dar a primeira ajuda, vai ser o primeiro contato com o cristão depois de Abigail, depois de Jeziel, mas agora dele, ajeitando o leme, ajeitando o seu caminho. Será esse mesmo Ananias. E tem também uma coisa que eu queria falar, já caminhando para o final da nossa fala, é da importância, quando a gente olha essas duas personalidades, de perceber que dentro da gente há de existir esses dois lados. Dentro da gente existe esse orgulho, essa vaidade, essa rigidez de Saulo, que depois vai ser canalizada quando ele se converte e será Paulo. Essa força vai se transformar não mais na rigidez, mas na força necessária para caminhar, para cumprir o que ele tinha de cumprir. Então ele vai descobrir que existia dentro dele aquela personalidade da Abigail também. Porque todo aquele orgulho, como camadas e camadas, várias experiências, ele vai precisar de um tempo de recolhimento, ele vai sofrer muito, e aquelas camadas de orgulho
vão saindo até que ele encontre aquele ponto de conexão com Abigail, que era a humildade. Até que ele possa nos dizer que não era mais simplesmente ele que vivia, não era mais a vontade dele, mas era o próprio Cristo que vivia nele, que fazia, que realizava através dele. É o Cristo que vive em mim, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, o meu desejo com esse breve estudo é que nós possamos também buscar tirar essas camadas de orgulho, de vaidade, essa rigidez que às vezes torna o nosso coração tão impenetrável, e que identifiquemos como ele fez, na mesma força, na mesma dificuldade que temos ali, aquela raiz de erva daninha difícil de puxar, de tirar essas camadas de orgulho, que essa mesma força nos ajude a trabalhar essa terra para encontrar a humildade e o espírito de serviço e de entrega de Abigail. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido útil, e agora nós teremos um vídeo final, a fluidificação da água e a nossa prece. Paz e bem a todos os corações. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho. Agradecer aos bons espíritos que nos protegem, nos orientam e nos inspiram a seguir o caminho do bem. E neste momento, fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, eis que surge à nossa frente uma intensa luz branca que aos poucos transforma-se na imagem do nosso Mestre Jesus, que com seus braços erguidos e um sorriso amoroso nos envolve numa atmosfera de paz. E nós, humildemente, suplicamos ao nosso irmão maior que suas energias de amor sejam propagadas para todos os lares, que nossos irmãos sofredores recebam o bálsamo para o alívio de suas dores e sofrimentos, e que todos nós, interligados pela prece, recebamos os fluidos benfazejos que irão alimentar nossas almas de paz e esperança. Aproveitando este momento sublime, rogamos ao alto, pela fluidificação das águas, que sejam magnetizadas com um remédio nutritivo que auxiliará no combate de nossos males, nos trazendo conforto, paz e harmonia em nossas vidas. E rogamos também pelo auxílio da nossa querida e eterna Irmã Rosa, através do seu hino de louvor, que ora se inicia. Bendita sejas tu, quase divina Rosa, Espírito de luz baixado sobre a terra, que pairas entre nós na missão caridosa de nos trazer o bem que esse teu seio encerra. Bendita sejas tu, os nossos olhos cerram aos horrores da vida inglória e tormentosa. Dá-nos sempre o vigor para fazermos guerra às tentações da carne assaz pecaminosa. Bendita sejas tu, que de alívio e de ternura nos aurimos ao ver-te angélica figura, descendo sobre nós do seio do Senhor. Bendita sejas tu, que na mansão divina és a fonte do amor que o Cristo nos destina, quando manda um olhar ao mundo sofredor. Que a paz reine em nossos lares, que assim possa ser, graças a Deus.